Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu coloquei o hino no prelúdio e nem percebi que era o Luiz que a gente vai cantar daqui a pouco. Mas louvado seja Deus porque a música é bonita, a melodia é bonita, ela tem uma letra muito profunda. Mas vamos ver nossas Bíblias, o livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versículos 37 ao 42. Profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 37 ao 42. Leitura alternada. Conforme a igreja se coloca em pé. Leamos alternadamente. Eis que eu congregarei em todas as terras, para onde lancei na minha ira, no meu furor, e na minha grande indignação, tornarei a trazê-los a este lugar, e farei que ele habitem seguramente. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que temam todos os dias para o seu bem e o bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não lhe deixarei de fazer o bem, e porei meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e isso lhe farei bem. Plantá-lo-eis firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz este povo todo este grande mal, assim lhes darei todo o bem que lhes estou prometendo. Ainda então vamos louvar cantando o hino número 11. Louva nossas vozes.
Pai, nós adoramos ao Senhor, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Adoramos, ó Deus, ao Senhor, por estarmos aqui nessa noite, podendo, ó Pai, Te glorificar, Te adorar, entoar cânticos, hinos de louvor ao Senhor, ó Deus de amor. Louvamos ao Senhor, ó Deus, por cada um que aqui se adentrou este tempo, ó Deus de amor, e Teu nome, Pai, seja exaltado, seja glorificado, ó Deus, e que em momento oportuno, ó Deus, o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus de amor. Aceita, portanto, ó Deus, nosso louvor e a nossa adoração, que só o Senhor merece. Em nome santo de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Nosso momento de contribuição pela igreja, aqui abrindo nossas Bíblias, no livro do profeta Isaías 55, versículos 6 e 7. Isaías 55, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Homem não pode perdoar pecado algum, mas Deus pode perdoar nossos pecados. E todos nós somos pecadores. No meio da terra, nenhum homem que não tenha cometido pecado. E só temos que chegar a Deus confessando nossos pecados. Vamos ser alguns instantes de oração silenciosa, confessando a Deus nossos pecados, pedindo perdão por aquilo que nós fizemos que não agradou ao Senhor. Logo após alguns instantes de oração silenciosa, eu convido ao seu irmão Ismael, que é o silêncio, faça oração ativa de confissão ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, Criador do céu e da terra, e tudo que existe no mundo há. Muito obrigado, Deus, por esse momento que nós estamos na sua casa. Nosso coração se alegra por estarmos nessa noite, reiniciando o trabalho. Essa obra não é nossa, do Senhor. Pai, nós estamos aqui para fazer de todo o coração. Muito obrigado, Deus, por esse momento, que nós estamos aqui reunidos em poucas pessoas, a na finalidade de louvar e bendizer o teu nome, que tu és digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Pai, muito obrigado por esse momento. Desde já o Senhor quer pedir perdão de todos os nossos pecados, tão tantos em Espírito. Ó Deus, quanta sorte que nós temos, mesmo em pensamento e obra, sem pensar nós fazemos aquilo que não é da tua graça. Peço de perdão mais uma vez. Guarda nós debaixo da tua cuidado e faça que possamos sair daqui melhor do que aqui nós entramos. Em nome de Jesus, que eu vamos te agradecer. Amém. Para o nosso momento de louvor, eu pedi a igreja para que abramos essas Bíblias, livro de Salmos. Salmo capítulo número 9. Salmo de número 9, versículos 1 e 2. Salmo número 9, versículo 2, vamos colocar em pé. Vamos fazer a leitura em conjunto, todos em única voz, leamos esses versículos. Diz assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração,
Cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Vamos louvar para Deus por esse canto nesse momento. Isso, vamos adorar ao nosso Deus. Vem, esta é a hora da adoração. Cântico bem conhecido nosso, Estrela da Manhã, e olhando para esse cântico, nós percebemos o quanto nós precisamos cada vez mais se voltar para o Senhor, dizer: Senhor, Tu és a minha esperança, Tu és a minha estrela. E nós devemos louvar com alegria, porque Ele é a nossa satisfação, Ele é a nossa, realmente nossa estrela. Então nós vamos adorar com alegria o Senhor. És a nossa estrela da manhã.
Deus, nós te louvamos por tudo, agradecemos, ó Pai, por esse momento de louvor, Pai, que ele suba até os teus ouvidos, ó Pai, possa ser um momento que, ó Pai, possa de fato, Pai, ser agradável aos teus ouvidos, ó Pai. Obrigado, abençoa as nossas vidas, ó Pai, nos ajuda cada vez mais a te louvar, a exaltar o teu santo nome, pelo nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Somos irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Muito bom estar na casa do Senhor, voltando para as nossas atividades, e o quanto nós estávamos ansiosos para voltar, mas com todo cuidado. Nós estamos trabalhando nesse mês, o tema sobre missões, e semana passada nós vimos o quanto nós precisamos nos envolver na missão que o Senhor nos colocou, o chamado do Senhor para as nossas vidas. Precisamos também entender o significado desse chamado para as nossas vidas. Talvez muitas vezes as pessoas elas não compreendam o que deve ser feito a partir do momento em que foram alcançados pelo Senhor. Muita gente tem dificuldade sim, de entender. Agora eu sou crente, e agora o que eu devo fazer? Agora eu sou cristão, mas e agora? E também hoje não nos encontramos com muitas pessoas para talvez ensinar. Nós temos muito de informações nas redes sociais, na internet, mas ainda há dificuldade de compreender a missão da igreja, a missão do povo de Deus. Por isso que nós vamos entender um pouco sobre essa missão também, lá quando Jesus, em Mateus, no capítulo 28, nos ensina. É um texto muito conhecido da igreja, um texto que também faz refletir sobre nós, a comissão, a grande comissão, lá em Mateus 28, dos versículos 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. Diz o seguinte a palavra de Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor, por tudo. Nesse instante, Pai, nós pedimos, rogamos a tua direção sobre as nossas vidas, que tu possa nos ensinar, que tu possa nos mostrar, Pai, que tu possa nos, assim, Senhor, dirigir segundo a tua palavra, Pai, essa palavra que é viva, penetra em nossos corações, para que possamos assim compreender o propósito, teu chamado para as nossas vidas. É no nome santo de Jesus, meu Pai, aquele que falou, aquele que veio até os nossos corações, entregamos o ouvido por cada um de nós, que nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, compreender o chamado da igreja, talvez para alguns seja simples, mas talvez para outros não seja tão simples assim. Mas olhando para a história da igreja, nós podemos entender claramente, lá no primeiro século, quando a gente olha para a história, a gente percebe que fazer discípulos ou propagar, anunciar o Evangelho não era feito através de um grande evento, não era feito através de uma cruzada, era feito através dos discípulos. E os discípulos de Jesus não se resumia apenas em 12 ou em 11 discípulos, mas todos aqueles que iam recebendo, que iam sendo encontrados pela palavra de Deus, eles iam sendo porta-vozes da palavra de Deus. E veja que, se a gente olhar
a gente percebe claramente que cada mulher que ia sendo alcançada, ela se tornava uma discípula de Jesus e assim ia pregando para outra mulher. Cada dona de casa ia ensinando a outra dona de casa. Cada soldado do Senhor que era convertido ao Evangelho, ele ia sendo também usado para falar aos outros soldados do Evangelho, do poder de Deus. E veja que assim a igreja ia se multiplicando, a igreja ia aumentando. Não era por causa de um grande evento, não era por uma hora marcada, não era por causa de alguma coisa que acontecia, não, era por causa do Evangelho que entrando no coração das pessoas e assim fazendo com que essas pessoas se tornassem discípulos do Senhor. Então veja que a igreja cresce, multiplica-se quando ela é envolvida nessa missão de propagar o Evangelho. Cada homem, cada mulher, cada criança, cada idoso era chamado para falar do Evangelho do Senhor. Eles entendiam claramente que não poderiam e não deveriam colocar apenas se à disposição, mas deveriam também estar lá envolvidos no Evangelho do Senhor. Não era só dizer, eu estou aqui para fazer, não, eu vou fazer o Evangelho do Senhor. Então vejam que dessa forma a igreja crescia. Era realmente com a ação do Evangelho que ia transformando e assim a igreja ia crescendo, a igreja ia se multiplicando. Alguns tempos atrás, quando eu estava no seminário, lá em Recife, a gente foi para uma igreja e lá nós realmente entendemos o quanto o Evangelho precisa fazer parte do coração das pessoas. Que muitas vezes nós nos sentimos acuados por causa do mundo, por causa das coisas que acontecem no mundo. Quando nós chegamos lá, nós vimos o quanto a igreja estava acuada, o quanto a igreja estava realmente dentro das quatro paredes, né? Não sentia o desejo de pregar o Evangelho, não sentia o desejo de falar de Jesus. As pessoas diziam, mas como? E uma vez quando nós saímos para cantar louvores no meio da cidade, quando nós fomos cantar junto com alguns irmãos, chegou um irmão e filmou a nossa ida, talvez a nossa evangelização, né? E disse, pela primeira vez a gente está vendo a igreja presbiteriana saindo, a igreja para falar do Evangelho. Aquilo me chamou muita atenção, a gente até depois conversou, eu e a Fernanda, conversou sobre isso, como é que a igreja pela primeira vez sai das quatro paredes, né? E nunca saiu, tinha 78 anos de vida e nunca tinha saído das quatro paredes. Veja que a gente precisa, como discípulos do Senhor, se envolver, falar do Evangelho. Precisamos falar para o nosso vizinho, precisamos falar para aqueles que ainda não ouviram, precisamos falar no nosso trabalho. Não é só uma missão de um grupo, mas é a missão também individual. É uma missão que é chamada para cada pessoa a falar do Evangelho. É uma missão que nos chama. Nós temos esse chamado. O texto que nós lemos aqui, ele explica essa evidência. Quando a gente olha para algumas questões desse texto, a gente percebe claramente que Jesus estava enfatizando o fazer discípulo. E a gente ouve muitas vezes dizer que era o ide, a grande comissão também está envolvido, mas aqui a ênfase era sobre fazer discípulo. A ordem de Jesus era que os discípulos tomassem, se revestissem do Evangelho e fossem fazer discípulos por todas as nações. Então veja que a ênfase aqui nesse texto, o ID está envolvido, o ID também é uma ordem, mas a ênfase que Jesus dá é no fazer discípulo. Nós somos chamados a fazer discípulos. As outras coisas que estão dentro desse texto, elas orbitam ou transitam a partir dessa ordem de Jesus, de fazer discípulo. Então nós como igreja, retomando a missão do Senhor, nós devemos sim fazer discípulos. Somos chamados para fazer discípulos. E eu queria destacar algumas coisas importantes desse texto sobre fazer discípulos. E a primeira coisa que o texto nos chama a atenção está no versículo 18, onde Jesus diz, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A base da missão, a base de fazer discípulo é a autoridade do Senhor, é a autoridade de Jesus. Jesus tem toda a autoridade sobre o céu, sobre a terra. Jesus tem toda a autoridade sobre a minha vida, sobre a tua vida. Jesus tem toda a autoridade sobre o mal. Jesus tem
tem todo o poder para dominar o mal. Jesus tem toda a autoridade para fazer com que as coisas aconteçam da forma como Ele quer. E veja que a missão da igreja de fazer discípulo é envolvida ou está com essa ordem, com essa base que é de toda a autoridade do Senhor. Nada está acima da autoridade de Jesus. Nada pode deter essa autoridade que Jesus tem. Nós podemos realmente descansar, ficar tranquilos. Nós podemos chegar em casa e colocar o nosso travesseiro e dormir, porque nós sabemos que Jesus tem toda a autoridade sobre a nossa vida, sobre tudo o que acontece. Então percebam o quanto a missão da igreja é importante. Não é a missão de acuar, não é a missão de esperar o momento certo, não, é a missão de fazer com a autoridade do Senhor. Jesus está dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, em cima e embaixo eu sou, eu mando, eu tenho poder, eu faço as coisas acontecer. Não há nada que possa realmente deter a missão da igreja, não há nada que possa fazer com que a igreja não avance. O poder de Jesus é grandioso para fazer com que a igreja cresça, se desenvolva. Por isso nós somos chamados com autoridade também, porque nós, a partir do momento que somos investidos como discípulos de Jesus, nós também recebemos a autoridade de Jesus para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus em todo e qualquer lugar. Veja que aqui, olhando para esses 3 versículos, nós percebemos o quanto ministério, o chamado da igreja é abrangente, porque ele tem toda a autoridade em todas as nações, todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias. Então veja o quanto é abrangente esse evangelho, o quanto é abrangente essa missão que nós temos de pregar, porque tudo está nas mãos de Jesus, tudo está sobre as suas mãos, e não há nada que possa fazer com que a igreja não deixe de fazer o seu papel, de cumprir o seu papel. É Jesus quem comanda, é Jesus quem controla. Ele tem o inimigo em suas mãos, ele tem toda a autoridade, é ele que dá permissão para que o inimigo muitas vezes haja. Se a gente olhar para lá a história de Jó, nós percebemos claramente que o diabo ele não poderia fazer nada sem a permissão de Deus. E Jesus, após a sua ressurreição também, Jesus tem autoridade para realmente controlar, dominar todas as ações do inimigo. Percebam que a autoridade de Jesus, ela realmente é concedida para nós. Nós somos fracos, nós somos muitas vezes infiéis, nós somos rebeldes, mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos concedeu a autoridade para pregar, para se revestir de toda a autoridade para falar do Evangelho. Meus irmãos, isso é uma alegria, isso é algo que nós devemos sim, cada vez mais louvar ao Senhor, porque se olhasse para nós mesmos, se fôssemos fazer uma avaliação, nós não teríamos capacidade, nós não teríamos condições de pregar o Evangelho. E percebam, olhando para a história da igreja, nós também vemos claramente a história de Pedro. Quando Pedro realmente é chamado para andar com o Senhor, um pescador, Pedro estava andando com Jesus e Pedro se sentia muitas vezes muito orgulhoso por estar ali com o mestre. Algumas vezes Pedro se mostra como alguém que realmente estava envolvido para falar de Jesus, para ir até o fim com Jesus. Mas no momento crucial, Pedro nega Jesus. Por 3 vezes Pedro nega Jesus. Mas quando Deus derrama o seu poder sobre a vida de Pedro, quando o Espírito Santo desce sobre a vida de Pedro, lá em Atos, no capítulo 2, Pedro está pregando, está falando do Evangelho, e Pedro tem autoridade para apontar para aqueles que colocaram Jesus na cruz. Pedro se envolve no ministério de fazer discípulo, e agora está falando. Agora não tem medo, agora entende que o ministério da pregação, do falar, de fazer discípulos, é um ministério que é realmente
envolto pelo poder e autoridade de Jesus. Lá em Atos diz que o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e eles foram realmente revestidos de poder para pregar o Evangelho. E assim a igreja ia se desenvolvendo, a igreja ia crescendo. O Senhor nos chama para realmente assumir a nossa missão, o compromisso que temos. E Ele nos concede a sua autoridade para fazer discípulos, para pregar, e assim as pessoas forem alcançadas, vão sendo alcançadas pelo poder do Evangelho. Esse é o nosso chamado. Ele é um chamado pessoal, é um chamado intransferível, é um chamado inegociável. Não há como a gente negociar com o Senhor. Senhor, eu não consigo, eu não vou. Até aqueles que diziam que não podiam ir, que não tinha talvez uma boa retórica para falar, Deus, Ele encheu de poder para que eles falassem do Senhor, e não precisa de tanta coisa de retórica, como muitas vezes nós entendemos. O pastor lá no seminário em Recife, ele dizia que a única coisa que você tem que falar para o outro é do que Jesus fez na sua vida, como Jesus mudou, como Jesus transformou a sua vida. E isso é uma forma de realmente pregar, de fazer discípulo. É com a autoridade que Deus exerceu na sua vida que você vai agora também falar, pregar e dizer aquilo que Jesus fez na sua vida. Então você também é revestido de autoridade como discípulos do Senhor. Meus irmãos, nós somos chamados para fazer discípulos, nós somos chamados para pregar o Evangelho. Se você ainda não consegue falar do Evangelho, creia também que o Senhor, Ele vai estar capacitando, vai estar trabalhando na sua vida, e creia que Ele está realmente moldando a sua vida para que você possa ser um discípulo e assim comunicar o Evangelho, fazer discípulos em todos os lugares. Então nós somos chamados para fazer discípulos, nós somos chamados com a autoridade do Senhor, não com a nossa autoridade. Em primeiro lugar, nós somos chamados a fazer discípulos realmente envolvidos com a autoridade do Senhor Jesus, porque toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Em segundo lugar, para fazer discípulos também, enquanto vou caminhando. Veja aqui o texto agora, no versículo 19 diz: ide para fazer discípulo. É necessário, mas veja, a partir da autoridade de Jesus, como base do nosso chamado, somos ordenados a fazer discípulos em todos os lugares. Em todos os lugares. Não há limites para pregar o Evangelho. Não há qualquer uma referência na Bíblia que diga que você deve pregar o Evangelho em tal dia, na sexta-feira. Não, você vai pregar no sábado, porque é o dia que todo mundo está em casa. Não, você vai pregar no domingo. Talvez no sábado todo mundo esteja, mas no domingo, aí não tem jeito, todo mundo vai dar. É o dia do descanso, é o dia do Senhor. Então você vai pregar o Evangelho no domingo. Mas tem uns que a gente tem uma dificuldade muito grande de realmente evangelizar, e essa foi uma dificuldade realmente que ela se mostra presente na igreja no dia de hoje, quando muitas vezes nós fazíamos ou programávamos dia para fazer evangelismo, e aparecia somente, a igreja muitas vezes tinha 200 a 300 membros, só aparecia 5 pessoas. Eu falei, a missão é de 5? Eu fiquei nisso, meu Deus. A missão só é de 5, toda a igreja, né? Então, era difícil, as pessoas se envolverem na missão do Senhor. Mas veja que enquanto eu vou caminhando, enquanto eu estou andando com o Senhor, eu devo pregar o Evangelho em todos os lugares. Veja que Jesus mostra aqui que o ministério ou a missão é abrangente em todos os lugares, porque ir, portanto, e pregar o Evangelho em fazer discípulos em todas as nações. Veja que Jesus disse que o campo missionário é o mundo. E onde nós estamos inseridos no mundo, aí é o campo nosso missionário. Se eu estou em Rio das Pedras, o campo missionário meu é Rio das Pedras. Se eu estou trabalhando
aqui em Rio das Pedras, ou Eduardo em Umbuca, o campo missionário de Eduardo, o campo missionário meu é aqui onde eu estou inserido, Eduardo em Umbuca, o Gilvan no seu trabalho, o Odaí também no seu trabalho, o seu Ismael também, a Fernanda da escola, a Sandra no seu trabalho. Todos nós somos chamados a pregar o Evangelho em todos os lugares, na escola, na faculdade. Então veja que o campo missionário nosso, Jesus está dizendo, ele é abrangente, ide. E esse ide, algumas traduções diz enquanto vou, ou indo. Veja que enquanto eu estou caminhando, em todos os lugares para onde vou, eu tenho que realmente fazer discípulos. A caminhada com Deus, ela está envolvida na missão da igreja. E é durante a caminhada que nós vamos sendo fortalecidos para fazer discípulos. É durante a caminhada que nós vamos aprendendo com o Senhor a pregar o Evangelho, a falar para aqueles que ainda não conhecem ou para aqueles ainda que estão em dúvida. Então nós somos chamados para pregar o Evangelho em todo lugar. Na caminhada com Deus, nós somos realmente chamados a falar do poder de Deus. A FIDES Reformada de 2018, a número 2 publicou um artigo do pastor Mauro Meister. Ele, tratando do tema a metanarrativa aliancista do chamado missionário, ele tem uma tese dizendo que, com base nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, onde ele defende a tese de que todo indivíduo chamado para andar com Deus está dentro de um objetivo intencionalmente missionário. Todo indivíduo, todo aquele que vão sendo transformado pelo poder de Deus, ele realmente tem um chamado missionário, E esse chamado, percebam que não é um chamado apenas da comunidade, mas é um chamado individual. A igreja foi feita para a missão e não a missão para a igreja. Então percebam, ao andar com Deus, os crentes, ou nós cristãos, cumprimos a nossa missão. Fazer discípulo, meus irmãos, é um imperativo que deve estar presente em nossa caminhada, deve estar presente em nossa vida. Nós devemos realizar em todos os momentos. Não há lugar específico. Nosso campo missionário é nossa casa, nosso lar, é com nossos parentes. O nosso campo missionário é o mundo. Fomos chamados para andar com Deus, e isso envolve fazer conhecido o seu Evangelho. Em Mateus, no capítulo 5, versículos 13 a 16, nós encontramos uma passagem muito conhecida do Sermão do Monte, onde Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E esse sal da terra e luz do mundo tem um propósito, tem um propósito de ser no mundo aquilo que Jesus foi. Nós somos chamados para representar Jesus, nós somos chamados para falar de Jesus, nós somos chamados para realmente trazer vida, trazer luz para a vida daqueles que estão distantes do Evangelho. Então perceba claramente que esse chamado ele é abrangente em todo canto. Nós somos chamados para ser luz, para ser sal em todos os cantos. Nós somos chamados para brilhar. Isso nos leva a concluir nesse ponto que temos uma grande tarefa. E essa tarefa de fazer discípulos em todos os lugares, ela é uma tarefa de cada um. Ela é uma tarefa nossa. Não adianta muitas vezes a gente realmente colocar empecilhos, porque essa é uma missão de cada discípulo. Não importa as barreiras, as dificuldades. O que importa é que pelo sangue de Jesus nós vamos sendo capacitados para falar dele em todo e qualquer lugar. Nosso chamado é de fazer discípulos em todos os lugares. Em todos os lugares. E nós precisamos realmente nos envolver nesse chamado. Eu tinha um professor lá do seminário também, o pastor Ricardo Costa. Ele dizia algo que chamava muita atenção da gente para a questão da evangelização, da missão da igreja. Ele dizia que nós somos colocados
em determinado campo missionário para falar do Senhor, para cumprir com o nosso chamado. Nós somos inseridos nos lugares onde você está, para falar, para cumprir o seu chamado. Não devemos negligenciar o nosso chamado de fazer discípulos. Nós devemos fazer discípulos em todos os lugares. A missão de Deus, de nos salvar, de nos restaurar, de nos transformar através de Cristo, pela ação também do Espírito Santo, é a nossa missão também de pregar o Evangelho, de falar do Senhor, e assim Deus vai realmente transformando a vida dessas pessoas. Mas nós somos chamados para fazer discípulos em todos os lugares. Em primeiro lugar, nós somos chamados para fazer discípulos com a autoridade do Senhor. Em segundo lugar, nós somos chamados para fazer discípulos também em todos os lugares. Indo, quando vou, eu devo fazer discípulos. E em terceiro lugar, o texto ainda mostra que nós devemos fazer discípulos batizando. Esses são os elementos que nós devemos ter, em fazer discípulos, batizando e ensinando. Batizando e ensinando. Nesse vídeo de Jesus, ele mostra que há duas coisas a serem feitas. A primeira é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está no versículo 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a segunda coisa é o que? Ensinando-os, no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então há duas coisas que nós precisamos fazer: batizar e ensinar. Mas veja, o batismo não é algo que seja assim tão complexo de realmente de realizar, de fazer. No primeiro século o batismo ele era especificamente entendido como algo que se identificava espiritualmente com Jesus. Quando os homens eram batizados, eles eram realmente reconhecidos e identificados espiritualmente com o Senhor. Então, por isso que a missão, ela tem esse aspecto de batismo, para que as pessoas vão sendo cada vez mais afirmadas a sua fé e sendo reconhecidas ou identificadas como o Senhor Jesus. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada pessoa que vai sendo batizada, ela vai recebendo também a natureza divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não perfeitamente, porque nós somos falhos, mas nós vamos tomando o molde, a forma, para que a gente possa realmente cumprir com a nossa missão, com o nosso chamado. Então veja que nós devemos sim batizar, mas esse batizar ele tem referência a se identificar, a assumir de fato o compromisso com Jesus, de andar como ele andou, de fazer o que ele fez, de viver uma vida que agrade a ele. Através do batismo, o cristão primitivo assumia o compromisso de estar identificado com Cristo e também em sua morte. Percebam que quando Paulo escreve suas cartas, Paulo sempre traz isso à mente daqueles que ouviam e que liam a carta de Paulo. Paulo dizia sempre que nós somos mortos e ressuscitados com Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Romanos, no capítulo 6, nós temos essa realmente a vida com Cristo, e essa vida com Cristo nos faz também realmente morrer para nós mesmos e vivermos para Ele. O batismo nos faz isso, entender que nós precisamos morrer para o pecado e viver para Cristo, assumindo a identidade com o Senhor. Somos chamados a fazer discípulos que se identifiquem com o Senhor. Nós vemos hoje uma proliferação de muitos que se dizem cristãos, mas não têm identidade nenhuma com Cristo. Eu já falei para os irmãos muitas vezes que, realmente, quando alguns pastores trabalham na educação, até os próprios professores sabem claramente o quanto há de muitos jovens que dão mau testemunhos.
E vejam como é que esses discípulos estão sendo preparados. Nós devemos realmente fazer discípulos, mais discípulos que sejam cada vez mais moldados e identificados com o Senhor Jesus, para continuar com a obra na qual nós fomos chamados. Em segundo lugar, também devemos ensinar todos os mandamentos do Senhor. João disse que os mandamentos do Senhor não são penosos, mas hoje muita gente se sente, muitas vezes, com dificuldade de cumprir, os mandamentos do Senhor, sente que o mandamento do Senhor é pesado, é penoso. A gente conversando uma vez com um jovem sobre o Evangelho, ele falou: isso aí, negócio é meio pesado, né? Fazer isso é meio chato, né? Os jovens hoje, não estou dizendo todos, mas alguns têm dificuldade de realmente de aceitar os mandamentos, aceitar as ordens de Jesus. Mas veja, nós devemos ensinar, e o ensinar os mandamentos tem com a finalidade de santificar o cristão, de fazer com que o cristão cresça. A gente estava estudando justamente sobre isso, crescendo em santidade. E crescer em santidade, há esse processo mesmo de cada vez mais mortificar o pecado e cada vez mais vivificar o Espírito, a vida que o Senhor nos concedeu, e ensinando os mandamentos de Jesus, que nós vamos crescendo espiritualmente, vamos amadurecendo espiritualmente. O ensino tem essa função de tornar um cristão maduro, não um cristão de Corinto, que tinha dificuldade muitas vezes. 1 Coríntios mostra aqueles cristãos que eram difíceis de lidar com ele. Paulo tinha muita dificuldade. E Paulo diz no capítulo 4: vocês são carnais, porque vocês não querem, não tem como eu falar a verdade do Evangelho, porque vocês ainda não amadureceram. O ensinamento tem a função de nos tornar maduros, crentes maduros, para compreender aquilo que Deus quer para cada um de nós. Em João, no capítulo 17, versículo 17, Jesus diz que nós devemos ser moldados pela palavra. Santifica-os na verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós devemos ser santificados pela palavra do Senhor, santificados por meio da palavra do Senhor, crescendo, desenvolvendo, cultivando uma vida que agrada o Senhor, através da leitura e da meditação. Nós devemos crescer e nos tornar maduros, cristãos maduros, para encarar a missão que nos foi concedida. Ensinar tudo o que Jesus disse e tudo o que Jesus fez. Essa é a nossa missão. E por meio da sua palavra aprendemos que vamos cada vez mais crescendo, e o Espírito Santo agindo também com a sua palavra, para que possamos compreender claramente a obra que o Senhor nos concedeu. Meus irmãos, a vida cristã é uma atividade de aprendizado. Nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, aprendemos através da palavra para fazer a vontade de Deus. Portanto, batizar e ensinar são os elementos que compõem o fazer discípulos. Não há como a gente fugir. O batismo é o meio pelo qual nós cada vez mais nos identificamos, nós nos tornamos espiritualmente iguais ao Senhor. E o ensino dos mandamentos é o meio que nos faz crescer, é o meio no qual nós andamos em santificação. Todos os salvos em Cristo Jesus são chamados a fazer discípulos. Não é uma opção, é um mandamento do Senhor. Fazer discípulos, ide, batizando e ensinando com a autoridade do Senhor. Esse chamado é extenso, ele compreende todas as áreas da nossa vida, todo lugar no qual nós estamos. Nós devemos pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Nós somos chamados para fazer discípulos aqui na nossa cidade. Nós somos chamados para fazer discípulos no nosso trabalho, onde estamos. Nós somos revestidos de autoridade de Jesus para transmitir
para pregar, para falar da sua obra em todos os lugares. Devemos mostrar àqueles que vão sendo salvos que eles devem assumir um compromisso com o Senhor, e cada vez mais eles devem buscar ser moldados pelo Senhor, devem ser parecidos com o Senhor à medida que vão crescendo. E aprender que nós devemos buscar esclarecimento, aprendizado na Escritura Sagrada. Então nós somos chamados, cada um de nós, para fazer discípulos de todas as nações, com a autoridade do Senhor, em todos os lugares, enquanto voam, e também batizando e ensinando. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o teu ministério. Talvez, muitas vezes, como nós estamos ainda saindo dessa situação, surjam dúvidas nos nossos corações, mas nós somos chamados por Deus para cumprir com a sua obra, em qualquer situação, em qualquer lugar. Não há limites para fazer discípulo, para pregar o Evangelho. Não há limites, não há interferência, porque o poder de Jesus é colocado sobre as nossas vidas. Não há interferência, porque Ele tem domínio sobre todas as coisas. Não há espaço, não há dia, não há hora, em todos os lugares. E também devemos mostrar àqueles que eles devem cada vez mais buscar em sua vida ser parecidos com aquele que nos salvou, que nos deu uma nova vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, que Deus nos ensine, que Deus nos mostre cada vez mais que nós devemos cumprir com a nossa missão de pregar o Evangelho. Nós devemos retomar com a nossa missão de pregar o Evangelho, fazer discípulos em todos os lugares. Nós vamos louvar ainda ao Senhor com cântico. Eu não sou músico de todas as tribos. De todas as tribos
irmãos podem sentar.